Pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade Federal do Rio de Janeiro analisaram a prevalência de Covid-19 nos jogadores do gênero masculino dos clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2020. Foram 625 jogadores contabilizados nos 20 clubes, com uma média de idade em torno de 25 anos. Encontramos 302 jogadores infectados, ou seja, 48% de jogadores positivos para a Covid-19. O percentual de jogadores infectados por clube variou de 10% até o maior valor, que foi de 96%. Nesse último clube, 26 dos 27 jogadores foram infectados. Mas o que chamou a atenção foi o fato de que, no mesmo período, a infecção na população brasileira ficou em torno de 3,6%. Estatisticamente, verificamos que o índice de infecção entre os atletas é altamente significante em relação à população geral, revelando-se aí um alto risco a essa atividade durante a pandemia, cerca de 13 vezes maior. Entre os atletas contaminados, houve algum caso de hospitalização ou óbito? Nenhum jogador foi internado com caso grave, foi entubado. Mas o que acontece é o seguinte: esses jogadores passam a maior parte do seu tempo em seus clubes, durante esses períodos de competições, o que eles chamam aí de concentração. Esses, portanto, são centros de aglomerações, eventos favoráveis à transmissão do SARS-CoV-2, cuja característica epidemiológica é a propagação em clusters, em grupos. Os clubes tornaram-se centros superdisseminadores, não somente entre os que convivem em suas dependências, como também com os externos, pois os jogadores infectados circulam em seus ambientes familiares e sociais. Que medidas estão sendo implementadas para prevenir os casos de Covid-19 entre os profissionais que atuam nos estádios de futebol durante os jogos? Todas as medidas estão sendo implementadas lá desde março de 2020, desde o início da pandemia. Inclusive, elas são atualizadas. Por exemplo, eles fazem um controle rígido de quem entra dentro do estádio, eles fazem a checagem da temperatura de todos, é o chamado protocolo de operação de jogo. Eles fazem a limpeza da bola de futebol com álcool gel. Eles separam regiões dentro do estádio, chamados de zonas, para evitar aquele movimento aleatório dos participantes ali. Existe uma equipe que faz toda essa vigilância, o uso de máscara, a recomendação daquela distância de pelo menos 1,5 metro. Ou seja, na prática, a CBF e as federações de futebol do país estão tomando as medidas cabíveis. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, exige que os atletas realizem teste RT-PCR 72 horas antes de cada partida. Porém, dependendo da fase de incubação do novo coronavírus, esse tipo de teste pode apresentar um resultado falso negativo para a Covid-19. A questão desses testes, o fato de dar negativo não quer dizer que o jogador não esteja já infectado com a partícula viral presente dentro do corpo dele. Então isso é uma questão muito importante, porque ele já pode estar transmitindo e aí nada daquilo que foi planejado conseguiu criar uma barreira de proteção para o grupo.